Fala turma, tudo bem com vocês? Professor Jonathan Rodrigues aqui do canal Regionalizando-se. Hoje a gente vai ter uma aula do nono ano de Geografia. É basicamente a primeira aula que a gente sempre procura saber no primeiro período aí, no primeiro bimestre principalmente. A gente vai verificar aí sobre a questão de geopolítica, das relações de poder, um pouquinho sobre globalização e tudo mais, beleza? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, se você caiu aqui de paraquedas. O pessoal aí do Ofenizia Freire também se inscrevam no canal. Ative o sininho da notificação, clica no gostei, deixa algum comentário se tem alguma dúvida. Pode ficar totalmente à vontade, tá bom? Bom, a gente vai falar hoje basicamente sobre geopolítica e algumas das suas características. É uma aula bem introdutória, mas que já dá para a gente aprender muita coisa, beleza? Basicamente, geopolítica é o ramo da geografia que se estuda o comportamento das nações, né? Ou seja, como essas nações elas se comportam perante as suas nações vizinhas e as demais nações do mundo. E a gente consegue compreender a partir da geopolítica as relações de poder e as desigualdades entre as nações. A gente sabe, né, que nem tudo são flores, que as nações sempre estão em guerra, que as nações sempre estão em conflito, seja ele bélico ou comercial, não importa. E a gente consegue perceber que existe sim essa guerra constante, tanto fria, ou seja, sem precisar alguém declarar guerra e ir lá colocar soldados, mas muitas vezes comercial, como é o caso que a gente vê hoje muito claramente, a guerra comercial entre Estados Unidos e China. Então, isso é geopolítica. A gente estuda todas essas relações, todas essas notícias aí que a gente vê no jornal todos os dias sobre ameaças, sobre declarações pesadas. Tudo isso a gente estuda através justamente da geopolítica. Bom, antes de mais nada, né, a gente queria fazer uma espécie de retrospecto. Vocês devem lembrar, vocês devem ter aprendido no oitavo ano sobre Guerra Fria. A gente também estuda um pouquinho sobre Guerra Fria no ensino médio. A gente sabe que a Guerra Fria ela começa imediatamente após a Segunda Guerra Mundial, que se encerra em 1945, e ela vai até 1991 com a dissolução da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que nós temos que trazer para poder entender um pouquinho de geopolítica a partir da Guerra Fria? A gente tinha um mundo, um sistema econômico mundial bipolar. Né? Bipolar vem de dois, que era basicamente o socialismo e o capitalismo. A gente sabe que os Estados Unidos representavam e defendiam o capitalismo, ou seja, a propriedade privada, a liberdade individual, né, que são conceitos básicos do capitalismo, são premissas básicas do capitalismo, e tinha o socialismo ali, que era defendido e utilizado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que incluía a Rússia e alguns outros países muito importantes, principalmente do leste europeu. Então a gente consegue perceber que existia uma guerra constante entre justamente capitalismo e socialismo. Nessa guerra, a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Primeiro que a gente já sabe que Guerra Fria, esse nome se dá justamente porque não foi uma guerra onde diretamente houve sangue, não houve um conflito armado entre as nações, mas a gente sabe que nas entrelinhas esses dois países financiaram algumas guerras e que houveram conflitos armados sim, só que nos bastidores, né? Não diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas entre países que os apoiavam, né? Era como se fosse aí, você que está na sua sala, é como se fosse a popularidade, a briga pela popularidade. Imagina que tem dois alunos muito populares e eles querem conquistar toda a turma. Então eles ficavam aí, todo dia eles traziam um equipamento novo, um fone de ouvido maneiro, um notebook, traziam um jogo para jogar no recreio, no intervalo. E o outro aluno também fazia a mesma coisa, um outro equipamento, trazia inovações. E basicamente foi isso que aconteceu na Guerra Fria. A gente sabe que a Guerra Fria ela foi um marco, né? Ela foi um período que marcou a história com muitas invenções tecnológicas,
com muitas invenções bélicas, ou seja, invenções de armas, né? E a gente sabe que muito disso era justamente para conquistar, né, o restante do mundo e dizer, olha, o meu sistema econômico ele é melhor do que o outro. Então, basicamente foi isso. Depois da dissolução da URSS, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tem, claro, o predomínio do capitalismo no mundo, inclusive alguns países que antes eram socialistas, na verdade a maioria deles, passa a adotar o capitalismo, inclusive de maneira rápida e sendo apoiados, né, pelos próprios Estados Unidos. E aí eles passam, né, com o tempo, né, das últimas 3 décadas para cá, a gente passa a ter uma nova ordem mundial multipolar. Professor, mas o que é isso, multipolar? Significa dizer que agora existem vários centros econômicos no mundo. Não é só agora Estados Unidos, a gente tem vários, a gente tem a União Europeia, que é uma organização dos países europeus, de alguns dos países europeus, que tem suma importância econômica para o mundo, né? Alguns países isolados que têm seu destaque, como por exemplo o Japão, e até mesmo hoje a China. A China também é um destaque. Ah, professor, mas a China não é capitalista, a China é socialista. Beleza, mas hoje a gente consegue perceber que não existe uma polarização entre capitalismo e socialismo, mas sim uma polarização entre vários polos econômicos mundiais, né? São países que têm suma importância nessas relações econômicas do mundo. Inclusive, eles fazem esse tipo de guerra, que antes era tecnológica na Guerra Fria, ele transcende todos esses limites e passa a ser também uma guerra social, uma guerra cultural, uma guerra econômica, uma guerra financeira. Então tem todos esses novos desafios e novos trâmites que a geopolítica tem a responsabilidade de estudar tudo isso aí. Beleza? A gente sabe que hoje um tema que todo mundo conhece é a globalização, que pode também ser conhecida como mundialização. Principalmente é reconhecida por alguns autores como mundialização do capital. A gente sabe que a globalização é a questão de integração mundial, de que várias culturas podem se unir, a economia passa a se unir, um país ele passa a invadir o outro, não mais com poder bélico, né, mandando tropas, mas mandando, por exemplo, empresas, né? E aí essa invasão ela pode ser hostil ou ela pode ser velada, né? A gente pode citar como exemplo uma empresa que vai até um país, uma empresa de um país central, uma empresa transnacional, a gente já vai entender o que é. A gente sabe que pode existir alguma empresa transnacional de um país central, ou seja, de um país rico, desenvolvido, que vai até os países subdesenvolvidos para pegar duas coisas: mão de obra barata e recursos naturais, matéria-prima. Então, isso é uma maneira de você conquistar, territorializar, né? E até mesmo colonizar, né? Um outro país, só que não agora da maneira com que as grandes navegações faziam, né? Mandando soldados, matando índios, matando população, não é assim mais, né? Como na Grécia Antiga, na Roma Antiga, não é assim mais. Agora economicamente, culturalmente, né? As pessoas elas vão se apropriando sem perceber, inclusive, dessa nova dinâmica que é a dinâmica da globalização. Mas, professor, a globalização é de todo boa? Não. A gente sabe que existem várias mazelas na globalização. Até porque a gente tem que se perguntar uma coisinha aqui, eu vou tentar escrever aqui. Para quem? Uma grande pergunta. A globalização, ela é globalização para quem? A gente sabe que a globalização, ela atende interesses do capital, ela atende interesses financeiros. E a gente precisa entender que a globalização, ela tem
esse lado ruim também. A globalização para quem? Por exemplo, dá um exemplo muito simples. A mesma propaganda do iPhone que aparece aqui pra gente no Brasil, aparece para o cara nos Estados Unidos e aparece para uma pessoa na Nigéria, por exemplo. A mesma. Todo mundo teve o acesso, através da globalização e das tecnologias de informação e comunicação, todo mundo teve acesso à mesma propaganda. Mas quem tem acesso a comprar o aparelho? Será que o pessoal da Nigéria, a maioria da população vai ter acesso, como por exemplo, o mesmo acesso que, por exemplo, as pessoas que vivem nos Estados Unidos? Será que o preço empregado sobre o produto é o mesmo nos Estados Unidos para o Brasil e para a Nigéria? Então tem toda essa diferença, né? Será que um carro fabricado aqui no Brasil, por exemplo, pela Toyota, né, que é uma empresa transnacional, ele é vendido no mesmo preço aqui e na França, por exemplo? Será que um carro da Peugeot, que é uma marca francesa, ele chega aqui no mesmo preço, tratando de taxas cambiais, né, convertendo do euro para o real? Será que ele chega no mesmo preço aqui para a gente? Mas muitas peças são fabricadas aqui, né? Isso aí são as mazelas da globalização. Existem muitas outras, como por exemplo as questões ambientais. O país, uma empresa transnacional, ela vem para o país subdesenvolvido, explora, polui, desmata, pega os recursos e sai, né? Ou seja, praticamente só trouxe prejuízo em troca de 300, 400 empregos e uma propaganda, um marketing de que gerou esses empregos, de que melhorou a região, de que industrializou o país. Então, existem várias reflexões que a gente pode trazer a partir da globalização. A globalização, ela influencia na economia, na cultura, na sociedade, tem uma influência social e uma influência política também. Tudo isso é influenciado pela globalização. Vou dar um exemplo. A gente sabe que na Índia a carne bovina ela é sagrada. O boi e a vaca são sagrados. E não se ingere carne bovina na Índia. Só que o que o McDonald's fez para poder implantar, né, a sua marca, as suas lanchonetes, os seus postos de atendimento na Índia? Eles fizeram hambúrgueres de outro tipo de carne. Então você não deixa de consumir um Mac, né? Você apenas consome um Mac que não é de carne bovina, né? Então existe uma apropriação da cultura, né? O McDonald's não deixou de invadir a Índia para poder comercializar os seus produtos. Ele apenas aproveitou a cultura local e se apropriou dela. Lá no McDonald's da Índia você vai encontrar hambúrgueres que não são de carne bovina, que são de outras carnes. Então você tem toda essa relação e toda essa adaptação que é presente na globalização. É muito importante que você entenda isso aí, que você possa compreender e possa, claro, sempre que você vê uma notícia, sempre que você vê no jornal alguma informação, você ficar ligado nisso aí, porque tem muita coisa por trás dos bastidores que a gente não sabe, né? Ou que a gente não fica sabendo, né? Bom, aqui a gente pode trazer como destaque as transnacionais. Eu citei 4 exemplos aqui de empresas transnacionais: a Walmart, a Shell, né, aquela marca de combustível, todo mundo sabe, a Toyota e a Volkswagen, né? As transnacionais, elas podem também, em alguns casos, serem chamadas de multinacionais. Elas são empresas que transcendem a sua nacionalidade. Por exemplo, uma empresa de origem alemã, beleza? Uma empresa de origem alemã, transnacional, ela não fica só na Alemanha. Ela sempre vai para todos os cantos do mundo. Que é um exemplo simples, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa transnacional. Ela é de um determinado país, eu não me lembro agora de qual país é a Coca-Cola, mas a gente sabe que provavelmente é dos Estados Unidos. A gente sabe que a Coca-Cola tem no mundo inteiro. Se você chegar no Paquistão e você for numa lanchonete, provavelmente você vai ver uma Coca-Cola lá sendo vendida.
E aí você sabe, você percebe que aquilo ali é fruto de uma transnacional. Isso enfraquece o mercado interno, isso enfraquece a soberania nacional, porque você tem um monte de produtos que não são seus no supermercado. Mas, professor, existe lado bom? Existe, você tem um acesso, né, mundial a todos os produtos que são fabricados. E uma coisa que acontece na maioria das fábricas, principalmente montadoras, tá? Principalmente montadoras de avião, montadoras de carro. O que acontece é, cada peça do carro, do avião, do barco, enfim, é fabricada em um país diferente. Professor, para que isso então? Eles devem gastar muito com transporte para chegar num lugar, pegar todas essas peças e montar o carro. Isso aí é para poder ter liberdade cambial, ou seja, você ter a liberdade de você transitar por onde a moeda está sendo menos valorizada diante da sua moeda natal, diante da sua moeda sede. E a gente tem a questão de matéria-prima disponível e mão de obra barata. Hoje em dia as indústrias elas procuram os locais onde há facilidade de exploração da matéria-prima que você precisa para fabricar aquilo que você tem, aquele produto que você tem. Então, as empresas elas buscam essa matéria-prima. Em outros casos, elas buscam também a mão de obra mais barata. É por isso que a gente sabe, por exemplo, essa coisa aí que aconteceu da Ford. A Ford decidiu sair do Brasil por questões políticas, porque não teve mais incentivos fiscais, que são aquelas vantagens que o governo, o Estado, né, Estado com E maiúsculo, ele dá para que essas empresas elas possam habitar e operar em seu país, e aí não se houve mais um acordo, e aí a Ford decide sair do Brasil. Qualquer empresa faz isso. Qualquer empresa faz isso porque ela vai, como é uma empresa transnacional, ela não tem país sede. Ela não está nem aí se ela fecha uma fábrica aqui no Brasil e abre na Índia, onde tem um incentivo fiscal maior. Ela não está nem aí. As empresas elas não estão nem aí para as pessoas que ficaram sem emprego, para as pessoas para o dono da vendinha que tinha na frente da fábrica que parou de ter a sua fonte de renda. Eles não têm nem, essas empresas elas não têm essa responsabilidade social. Isso é o papel do Estado. E o Estado se propôs a isso. Né? O Estado que pediu para que essas empresas viessem através de incentivos fiscais em troca de 200, 300, às vezes 1.000, 2.000 empregos. A gente sabe que existem 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então, muitas vezes uma tentativa de um Estado com E minúsculo, ou município, principalmente do governo, se reeleger, chamando uma empresa dessas, dando um incentivo fiscal de 4 anos e garantindo a sua reeleição. Então, existem todas essas relações que são geopolítica, né? O comportamento dessas nações diante de todas essas coisas. Até porque a gente sabe que existe uma coisa chamada Divisão Internacional do Trabalho, que faz com que os países subdesenvolvidos, os países pobres, fiquem cada vez mais pobres. Por quê? Porque eles ficam responsáveis por fornecer mão de obra barata e fornecer matéria-prima. E a indústria fica onde? Nos países desenvolvidos. A economia, a ciência, fica onde? Nos países desenvolvidos. Então, quando você vê no jornal aquela coisa assim, nós vamos incentivar que a tal empresa venha, isso vai gerar emprego, isso vai gerar renda, vai gerar melhoria para o lugar onde essa empresa vai ser instalada. Beleza, tudo isso é verdade, mas é meia verdade. Porque a gente tem que olhar o lado bom e o lado ruim também. Porque tem lado ruim. Isso não é falado, mas tem. Então a gente tem que pensar sobre isso, a gente tem que analisar sobre isso e a gente tem que ficar atento e sempre procurar as entrelinhas de cada notícia, de cada informação que a gente recebe, beleza? Continuando aqui o assunto, né? A gente tem a questão do poder bélico. Como eu falei anteriormente, a Guerra Fria, que foi a disputa
entre Estados Unidos e União Soviética, esse símbolo aqui ele está correto, mas ele é na cor amarela, tá? É porque não existe um pincel amarelo, eu pelo menos nunca vi. A gente sabe que existe um marco que foi o marco da Guerra Fria. Professor, que marco foi esse? O marco de invenções tecnológicas e invenções bélicas. O período em que mais se gastou para inventar armas novas, para inventar material bélico novo, para inovar nessa área, foi na Guerra Fria. Porque era justamente isso, era o poder bélico era fundamental para que as nações elas entendessem que aquele sistema econômico era melhor e mais forte. Cada vez mais que Estados Unidos e União Soviética se armavam, eles mais convenciam os outros países a os apoiarem e a adotarem o sistema econômico que eles estavam propondo. Então, o poder bélico ele é imenso e muito importante nessa concepção. Até hoje, existem países que disputam e acham que essa disputa é feita através de poder bélico. Por exemplo, a Coreia do Norte. A gente viu aí no início do ano passado, no início do ano de 2020, antes um pouco do descobrimento da pandemia e tudo mais, a gente percebeu que Kim Jong-un, o ditador da Coreia do Norte, ele toda hora inventava, falava algumas doidices lá para os Estados Unidos, e a gente percebe que essas informações, essas tensões, elas eram tão sérias que se pensou na possibilidade de uma terceira guerra mundial. Então, esse tipo de poder, que a gente chama, por exemplo, de hard power, tem o soft power e o hard power, mas isso é assunto para outro vídeo, para outra discussão, a gente percebe que alguns países ainda apostam no seu poderio militar para se impor perante outros países. É o caso claro da Coreia do Norte, também é o caso claro da China, embora hoje a China invista muito em empresas estatais, ou seja, empresas que pertencem ao Estado, explorando em outros países, vendendo e comercializando para outros países. A gente sabe que a China comercializa com o mundo inteiro. E foi por isso que a gente viu, por exemplo, aquela guerra comercial entre Estados Unidos e China, de tal forma que os Estados Unidos chegou a impor sanções e proibir que alguns produtos chegassem a seu país ou até mesmo fossem comercializados por alguns países apoiadores. Exemplo, o Brasil passou por isso aí. Os Estados Unidos chegou no ombro do Brasil e disse bem assim, olha cara, não quero mais que você negocie com a China porque a gente tem uma briga aí e eu não quero que você se meta nesta história, mas eu também não quero que você venda para a China. Sim, países têm poder para influenciar outros. E o Brasil ficou numa sinuca de bico porque o maior comércio que a gente tem externo é justamente com a China. E do outro lado a gente tinha um governo muito alinhado com os Estados Unidos que estava passando por esse tipo de pressão para que parasse de comercializar. Então a gente tem todas essas relações, tudo isso é geopolítica. E a gente vai aprendendo a geopolítica no decorrer do ano letivo, no decorrer dos livros, lendo os livros, observando materiais, vídeos na internet, principalmente notícias, e a gente consegue entender o real motivo de certas coisas, o real motivo de certas ações. Por exemplo, o Brasil abre suas fronteiras para australianos, japoneses, canadenses, estadunidenses, mas se um brasileiro for daqui para esses países, ele precisa de uma série de regras, uma série de processos burocráticos, uma série de restrições. Então a globalização é para quem? É a reflexão que fica aí para essa aula de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos, se inscreva no canal, deixa o gostei, deixa um comentário se caso tenha dúvida ou quer que eu fale de alguma coisa específica. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.